Boa tarde. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Luz Imperecível, de Honório Onofre Abreu, no capítulo 141, que é o capítulo posterior ao capítulo 140, que havíamos trabalhado em um vídeo anterior sobre o pão. Já esse capítulo, ele vai trabalhar o cálice. E Marcos, em 14:23, registrou o seguinte: E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. Aí o Honório retira o trecho, e tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, e trabalha o seguinte: o cálice é o recipiente que, em sentido espiritual, reúne a soma dos valores e propósitos da individualidade, arregimentados no tempo, e constitui a síntese dos potenciais registrados nos milênios vividos e pronto a ser acionado no momento das grandes decisões da criatura. Como podemos depreender dos apontamentos desse estudioso ímpar que um dia esteve em terra mineira? O cálice representa em seu símbolo no Evangelho os conteúdos e potenciais que o ser humano vai amealhando nas correntes incessantes das vidas sucessivas, mas também aqueles valores e anseios que traz na sua acústica mais profunda, a verter de cada criatura na sua escalada rumo à perfeição, que é a nossa destinação. E essas potências e aquisições favorecem o ser sempre que este se encontra em posicionamento mais decisivo diante da existência, como nos lembrou Honório. Quantas vezes nós estamos em uma apreensão diante de circunstâncias mais graves ou aflitos mediante quadros que se fazem mais provacionais ou restritos da nossa liberdade, das nossas possibilidades, e de nós se reverbera, sai uma força anímica quase, né, que nos impulsiona para novos direcionamentos, não é? Às vezes nós estamos passando por dificuldades de toda monta, variadas espécies, e sem que a gente faça muito esforço, eclode de dentro de nós, abre-se uma janela da nossa imaginação, dos nossos caracteres cognitivos ou de revelações internas que estavam como que adormecidas, até por uma questão de acomodamento ou um ritmo repetitivo, e de repente vem algo novo. Esse cálice nos faz lembrar da obra de André Luiz, Os Mensageiros, em que o André estava numa condição de intensa mudança da sua alma. Vazio dos valores do mundo que deixara para trás, porque ele estava agora na colônia espiritual, e diante da grandeza que via à sua frente do universo, do amor misericordioso do Pai, do trabalho intenso dos benfeitores, e ele sentia um tédio pelos antigos caprichos que ele perseguira constantemente, representando a nossa própria condição humana. E Narcisa, que já possuía uma visão psicológica adestrada, fruto de muito labor e entrega de si mesma, o esclarece
que aquele estado era o da renovação mental. E aí ela fala: seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo, que a encheram por séculos consecutivos. Ele estava interrompendo, naquele momento da sua vida, um ciclo repetitivo, que podia ser até um círculo fechado, e abria-se para uma nova aurora de experimentações. E aí ela recomendou a ele: encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, ela complementou, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades, embora fosse uma transição extremamente preocupante, porque teria que palmilhá-la com uma certa tranquilidade, sabedoria, para não repetir danos já vivenciados do passado. Então, o Honório complementa essa primeira parte dizendo assim: sob o comando crístico e ao amparo do Criador, eclode no palco terreno a oportunidade da ação e do testemunho, para que o pão da vida já ingerido possa ser metabolizado e distribuído em essência a todas as áreas que compõem o corpo, ou seja, nosso ser e o seu raio de influência, com os valores substanciais do amor. Olha que lindo! As partes do corpo como os dons, as possibilidades que nós temos, a capacidade de influenciar de várias maneiras, não só pela fala, como pela conduta, como pelo silêncio, como pelo exemplo, não é? Para tanto, a capacidade de doação sugere renúncia e mesmo abnegação, avocando o sacrifício do fruto da vide, que é a uva, imolando-se cede lugar ao substrato, o vinho, oferecido por Jesus em sua alusão às mais expressivas manifestações do Espírito em comunhão com Deus. Isso que esse trabalhador do Evangelho trouxe é muito bonito. O cálice, se nós pudermos dizer assim, é o complemento do pão. Um alimenta, o outro faz a transubstanciação. Já não é somente o pão de ensinos libertadores, ingerido pelo psiquismo do educando do Evangelho, como didática preciosa, mas é a absorção promovida pelas emoções, que se convertem em essência metabolizada. A razão, que é o lado masculino do conhecimento, passa a fecundar o sentimento, o lado feminino que trazemos na polarização da mente, razão e sentimento, e gera o filho da renovação mental, emocional. Uma nova criatura, mais humana, mais compreensiva, menos impulsiva, é o resultado dessa união, dessa fecundação no tempo, não é de uma hora para outra. Vivenciar a energia mais poderosa, que é o amor, reflexo do Pai, em atos e pensamentos nobres, representa a síntese da proposta do Cristo em tomar o cálice. O pão é a abstração, o ensino que alimenta. O cálice é a conversão que renova,
modifica, altera. Não sei se deu para entender. E o roteiro do Cristo, sob o comando do Pai, é converter todos os homens, todos os seres humanos, em portadores vivos dos seus ensinos, de dentro para fora. Primeiro entra fora para dentro. A ideia sendo incorporada. Depois transforma-se em uma mudança interna de dentro para fora. Não é? A planta crística que a Narcisa mencionou tem que se desabrochar em nós para se transformar na árvore benfeitora que acolhe, que alimenta, que promove sombra protetora aos mais necessitados seres ínfimos, pequenininhos, que vivem debaixo de sua copa frondosa. Não é uma analogia interessante? E como a uva, que é passada pelo esmagamento, para que o sumo que dali é retirado se converta em vinho saboroso e de melhor categoria, em nós o sacrifício e a renúncia por amor, que vamos aprendendo, traz o substrato da purificação gradual, na comunhão com o divino Criador, como Jesus exemplificou. Ver, por exemplo, um Chico Xavier, uma Madre Teresa, atuando em diminuir e aliviar a dor alheia, com a humildade sincera do coração, sem querer ser superior a ninguém, e a presença simples de criaturas operosas no bem, com todas as suas limitações próprias, mas pensando no bem de todos, nos revela essa árvore frondosa, dando frutos, os mais saborosos e de teor fortalecedor da fé. Quem olhava para eles passava a contemplar algo sublime, porque representando ali o amor sendo veiculado autenticamente. E aí a segunda parte desse estudo é: e todos beberam dele. Honório diz assim: cada um assimila na medida dos seus recursos. Todos somos convocados à dinâmica do exemplo. Estaremos ingerindo cálice toda vez que nos dispormos ao trabalho em nome dele, pondo em prática os ensinos do seu evangelho, acolhidos como abençoadas parcelas do pão da vida. Então, o que nós podemos definir? Quanto mais experiência, maior a capacidade de assimilação. Por isso que quem viveu muito, ele tem mais visão de que aquele que está em meio ao caminho. E faz parte da graduação espiritual aprender e realizar, conhecer e fazer, para que o conteúdo informativo se converta em campo aplicativo. Porque somente nesta equação demonstrada e experimentada, vivida e sentida, é que o discípulo se converte em apóstolo, que irradia em demonstração leal à condição genuína de nova criatura. Se não for assim, não vai. É como se fôssemos apenas aparência daquilo que aprendemos, mas não ainda conseguimos viver. Que se dissipa passo a passo a veste imprestável do egoísmo e da presunção. De fato, a gente só vai tirar essa veste velha que a gente tenta fazer remendo em pano novo,
nessa metamorfose, tentando trabalhar na lide comum junto ao outro, seja quem for, principalmente os de casa, né, que é mais autêntico ainda, mudando passo a passo pequenas impropriedades do nosso caráter em algo mais lustral, em algo mais perene em nós. E, portanto, atender ao convite do bem, onde haja contexto carente de amparo, seja no âmbito material ou moral, é convite da vida mais ampla, convertendo o evangelho da letra codificado em estatuto divino a reger a consciência individual, passando a ser escrito com tinta inapagável e perene. Aliás, é sempre essa tinta inapagável, né? Só que com caracteres de luz em nossa transformação. O cultivador desse ensino, que é o Honório, encerra a página dizendo-nos para converter parcelas do pão da vida no vinho mais agradável e de melhor qualidade, como substrato vital, em comunhão com o orientador maior, Jesus, e com o Pai que ele nos apresentou em sua vivência. Este, o atestado vivo de que o aprendiz transformou o conhecimento em exemplo vivo que o dignifica. E é o trabalho contínuo e ininterrupto. O vinho que Jesus ofereceu na última ceia pode ser representado, então, como seu sangue, a sua vida doada, talhada no amor puro por toda a humanidade que ele dedicou, testemunhou dia a dia com a sua presença na Terra. E esta síntese que ele nos trouxe durante esse período de maior abrangência de sua didática amorosa junto a todos que estavam no planeta, que pôde ter o toque do seu ensino pessoalmente, e aqueles que não puderam vê-lo tiveram mensageiros que o representaram e deixaram uma didática sublime. Ele traz para nós essa assertiva: tome do cálice, converta conhecimento em atitude renovada, transforme percepções e ideias em verdadeira realização profunda na essência. Aí, de fato, estaremos fazendo o trabalho que ele nos convidou na ceia.